quase inacreditável. Max Verstappen vence o GP da Itália da forma como venceu. Muitos jornalistas estão afirmando que foi uma das vitórias mais emblemáticas do piloto holandês. E, de fato, levando em consideração o contexto da temporada e o contexto da Red Bull, o que o Verstappen fez foi impressionante, entregando performance, com a Red Bull entregando performance, eliminando praticamente a asa do RB, e a gente vê a imprensa, os fãs, os jornalistas, enfim, todo mundo comentando sobre a McLaren. A McLaren virou a equipe mais odiada da Fórmula 1 pelo que fez e que durante muito tempo a gente não discutia isso, que é a troca de posições entre dois pilotos que estão diretamente envolvidos em uma disputa de título mundial. Vamos falar sobre isso porque não só tem a camada esportiva, como tem a camada de código moral e ético. A gente entende o que a McLaren tentou fazer, mas entende em partes. E quando a gente deixa de entender o movimento da McLaren, a gente começa a navegar por aquele limiar que não é talvez tão legal, que revela parte de nós que pode não ser tão bonita de ser apresentada. Aquela parte que pensa, você se ferrou? E daí eu não ligo. Tem que vencer quem está na frente mesmo. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a situação que a McLaren se colocou no GP da Itália de Fórmula 1 em 2025. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, dê o like, compartilha, divulga a mensagem. Vamos fazer aquele networking. Pode comentar que eu vou liberar os comentários mais aceitáveis, porque não estou mais com paciência para ficar respondendo à falta de educação ou promover gente idiota na internet. Quer dizer, dependendo da sua malcriação, ela pode entrar aqui porque tem muita gente muito brava. Com o Zac Brown, com o André Stella. E, olha, essa posição divisível que a McLaren se colocou, a gente já viu isso ao longo da história da Fórmula 1. Existe sim alguns capítulos históricos dessa categoria onde a troca de posição deu muita polêmica. E eu não estou falando apenas e tão somente do emblemático hoje não, hoje sim, do Rubens Barrichello no GP da Áustria de 2002. A gente tem Sebastian Vettel e Mark Webber, a gente tem Lewis Hamilton e Nico Rosberg, a gente tem Fernando Alonso com Felipe Massa. Muito se discutiu no passado sobre esse lance de ordem de equipe. A Fórmula 1 chegou a banir essa estratégia que as equipes se estabeleciam, mas depois liberou porque entendeu que as equipes estavam, de novo, o tempo todo, executando as ordens de equipe através de outros códigos e que isso era meio impossível de ser combatido. E a gente é meio iludido, porque a gente se esquece que esse campeonato ele é de equipes e construtores. Os motivos, ou o principal motivo para que um piloto de Fórmula 1 esteja num carro é a existência de uma equipe e não o contrário. A não ser, obviamente, quando o piloto é dono da própria equipe, como já aconteceu em algumas vezes no passado da Fórmula 1. Mas a regra atual é essa. O piloto só consegue correr porque existe uma corporação em torno dele, existe uma equipe que está oferecendo o suporte técnico, está oferecendo a estrutura, está oferecendo o carro, e por conta disso, o piloto é um dos funcionários dentro da equipe. Pode ser um funcionário muito importante, mas ele ainda é um funcionário. E ele tende a obedecer às ordens que vêm de cima, a não ser que você seja um Sebastian Vettel, ou Max Verstappen, ou um Lewis Hamilton. E ainda assim, só imagino esses três. Até o Fernando Alonso, eu acho que tem que obedecer a ordem de equipe hoje. E aí a McLaren faz, mais uma vez, uma troca de posição por conta de um problema provocado pela própria McLaren. A falha nos boxes da parada do Norris, da última parada do Norris na Itália, foi uma falha da McLaren. Exatamente da mesma forma que aconteceu na Hungria no ano passado e que a gente testemunhou. Uma das maiores DRs da história da Fórmula 1. Nós testemunhamos aquilo que poderia se transformar facilmente num podcast. Aquele diálogo interminável do Lando Norris com a equipe,
argumentando sobre a posição dele, sobre a, a situação dele no contexto da temporada, onde ele estava lutando pelo campeonato contra o Max Verstappen, que ele precisava daqueles pontos. E aí a equipe fez com que ele trocasse de posição com o Piastri, que foi o prejudicado. Ele estava na frente, foi o prejudicado, o Norris passou, ele tem que devolver a posição para o Piastri ter a sua primeira vitória na Fórmula 1. O cenário da Itália em Monza é exatamente a mesma coisa, com a diferença de que agora temos 2 pilotos da mesma equipe disputando o título e com o hipotético grande prejudicado, o Oscar Piastri, porque teve que ceder a posição para o Norris. Piastri não foi tão prejudicado assim no contexto do todo do GP da Itália, porque o vencedor foi o Verstappen. O que significa que a diferença de pontos que o Piastri abriu para o Norris só se reduziu em apenas 3 pontos. Poderia ser pior se o Norris tivesse vencido a corrida. E aí sim, talvez essa polêmica fosse mais substancial e aí, com certeza, todo mundo daria total razão para o Piastri reclamar, porque, afinal de contas, ema, cada um com seus problemas. Assim como tem muita gente que nesse momento está apoiando o Piastri e criticando a McLaren. Por incrível que pareça, o Norris não tem absolutamente nada a ver com isso. Não foi culpa dele, foi um erro da equipe. Por outro lado, tem a questão dos princípios éticos. O Norris estava na frente ao longo de todo o final de semana. De novo, e isso precisa ser registrado também, o Piastri não consegue entregar um desempenho similar ao Norris com frequência nos finais de semana antes da corrida. Entendo que o Piastri vai melhor até na corrida, mas nos treinos o Norris consegue desenvolver melhor. Isso já vem acontecendo há algum tempo. O Norris conseguiu ficar na frente do Piastri em função da posição de largada e também da dinâmica da própria corrida em si. Ele estava disputando a liderança com o Verstappen, depois perdeu essa liderança, mas se manteve na segunda posição. E por isso, muitos entendem que o Norris merecia terminar a prova na frente. Até mesmo para não azedar o clima na McLaren, que já está bem estragado. E, aliás, aquela equipe nunca mais foi a mesma justamente depois daquele GP da Hungria. E a sorte para todos os envolvidos é que o Norris perdeu o título no ano passado para o Verstappen por muito. Não foi por pouco, foi por muito. Porque se fosse por uma diferença inferior à troca de posição na Hungria, o que o menino Norris iria reclamar no final do ano seria uma grandeza. A gente viu aquela temporada, a gente sabe por que o Norris perdeu, a gente sabe como que o Norris jogou mais de 70 pontos fora por conta de largadas ruins, decisões ruins. Esse ano também a gente viu GP do Canadá, GP do Japão, como que o Lando Norris jogou pontos fora em função desses incidentes e de atitudes que eram dele, atitudes um tanto quanto intempestivas e desajustadas e não alinhadas para alguém que está disputando o título mundial ou para quem tinha o potencial para ganhar esse título. Não acho que está tudo perdido para o Norris ainda, mas a missão dele ainda é muito difícil. Ele precisa de 5 vitórias consecutivas em pelo menos 7 etapas, porque faltam 8 etapas para o campeonato terminar. É uma missão muito difícil. Ou contar com uma quebra do Piastri. Pensou que é mais fácil o Norris lidar com essa possibilidade do Piastri quebrar do que ele conseguir 5 vitórias consecutivas. Quando é que o Lando Norris conseguiu 5 vitórias consecutivas na carreira dele? Isso mesmo que vocês estão pensando. Nunca. Por isso que a missão dele é muito complicada. Por isso que já tem gente dizendo que o título muito provavelmente vai para o Piastri em condições normais de temperatura e pressão. Se o Piastri não quebrar, se o Piastri não tiver nenhum problema, se o Piastri não tiver nenhuma falha, e aqui eu estou dizendo óbvio, não estou reinventando a roda, o Norris não consegue tirar essa diferença e o Piastri vai ser campeão do mundo. Agora, eu até entendo que a McLaren fez com que o Piastri devolvesse a posição para o Norris na Itália para não ter aquele lance de dupla interpretação sobre as decisões da equipe. Para não ter aquela abertura de margem narrativa
para as pessoas dizerem que a equipe está privilegiando um ou prejudicando o outro, porque a McLaren chamou responsabilidade para si, assumiu o erro e pediu para o Piastri entregar a posição, porque entende que era o mais justo para ambos. O Piastri poderia ter despirocado e decidido por conta própria não entregar a posição, o que era um direito dele, porque o ema, cada um dos seus problemas, estava valendo ali. E tem um detalhe que muitos fãs de Fórmula 1 estão colocando nesse momento, que é uma discussão que já estava acontecendo lá atrás, principalmente nas situações do Alonso com o Massa e do Vettel com o Webber, de que em algum momento o melhor precisa vencer. Muitas das coisas que acontecem na Fórmula 1 hoje é em nome do entretenimento e não em nome da competição. Não estou dizendo que a troca de posição do Piastri com o Norris aconteceu apenas e tão somente para agradar uma parcela do público, porque aparentemente a maioria ficou descontente com o que aconteceu. O que eu estou dizendo é que na Fórmula 1 moderna, infelizmente eu tenho que dizer isso porque a gente vive o melhor momento da categoria e ao mesmo tempo um momento polêmico, mas muito do que acontece na Fórmula 1 moderna está focando no público, no maior alcance de público, nos acordos comerciais, na tentativa de manter a competitividade, porque sim, é bom para a Fórmula 1 essa disputa entre o Piastri e o Norris se segurar até o final do campeonato. Porque já pensou você ter o GP de Las Vegas e o GP de Abu Dhabi não servindo para absolutamente nada? Já pensou se o título do Piastri é confirmado no Brasil? Isso para o negócio Fórmula 1 não é tão legal assim. Para nós vai ser interessante, mas para a Fórmula 1 em si não é. E infelizmente a gente tem que olhar para tudo que está atrelado e tudo que está ao redor da categoria nesse momento e ao redor desses dois pilotos. Tem gente que faz críticas muito duras ao Piastri e ao Norris, dizendo que são dois bananas, que são os dois piores competidores de título da história da Fórmula 1. Gente, não é bem assim. Eu não acho o Piastri um cabeça de bagre e, apesar das críticas que eu já fiz para o Norris, eu não acho o Norris um completo inútil. Mas são momentos como esse, são situações como essa que a McLaren entregou de bandeja para todo mundo, que faz com que essa saraivada de críticas apareça e com uma boa dose de razão. Seria muito melhor que essa disputa acontecesse em pista, seria muito melhor que os dois se estapeassem através de carros que eles estão dirigindo, seria muito melhor se a competição fosse plena e pura, e não através de retóricas que acontecem fora de pista, que podem resultar num efeito indigesto que não é exatamente aquele que as pessoas mais desejam. Eu sei que todo mundo quer que Norris e Piastri disputem na pista, mas o papaya rules da McLaren está impedindo isso. É uma equipe que está muito traumatizada com o passado, e com o passado que, por exemplo, o Zac Brown nunca viveu. Aquele passado onde o Ron Dennis era o chefe de equipe e a gente tinha Senna e Prost brigando roda a roda, curva a curva, pelo título, eu sei que é um passado traumático, mas é um trauma que o Zac Brown não viveu. Eu acho que o trauma do Zac Brown, só para encerrar o vídeo, é muito mais para mostrar para acionistas e investidores que a McLaren hoje é uma organização que voltou a ser sólida, consistente e vencedora. Mas não precisa fazer tanta força para isso. Não precisa ficar com essa insistência de vamos trazer os brinquedos para casa, porque a gente já sabe que a McLaren vai ser campeã de construtores em 2025. Pode simplesmente liberar o Norris e o Piastri para brigar em pista pelo título mundial. Um dos dois vai vencer esse campeonato. Então, vamos deixar as coisas acontecerem. Não precisa criar essa artificialidade, nem mesmo dar a entender que o sistema não é tão justo, que não é tão isonômico assim, que existe uma preferência na equipe, ou para não dar a entender que essa preferência existe, você acaba prejudicando o líder do campeonato mundial, que tinha condições sim de abrir ainda mais vantagem pela conquista desse campeonato, que para o Piastri vai ser algo histórico. Mas as coisas são o que são. Eu entendo a raiva de todo mundo em relação à McLaren, porque o que ela fez em Monza realmente foi um papelzinho bastante indigesto.